Ok, aula 4, energia potencial. Vou imaginar uma partícula ela movimentando aqui numa trajetória qualquer. Uma partícula movimentando aqui numa trajetória qualquer. Ela sai do ponto A1 e vai para um ponto A2 qualquer. Bom, o meu referencial está aqui. Eu vou chamar isso aqui de Y1. E o referencial é a distância ou deslocamento aqui do ponto A2. Vou chamar de Y2. Então, aqui eu tenho meu peso, que está nessa direção e nesse sentido, vou chamar de W, um vetor. E a orientação dos meus eixos, X e Y, é isso aqui, positivo I, positivo J. Tá. Eu vou calcular então a minha energia potencial desse sistema aqui. Bom, eu sei que o meu trabalho é força, vetor força vezes vetor direção ou deslocamento, certo? Como esse objeto ele vai se deslocar no diferencial de deslocamento, distância, então eu vou chamar esse trabalho DU de W dl, onde dl é um diferencial e ele é, o vetor dl é dlx, no sentido no eixo x, mais dly. dly, deixa eu corrigir aqui. Opa. dly j. Tá, então jogando essa equação aqui, eu vou obter o seguinte, que du é igual a menos wj, lembrando que ele está para baixo, e meu sentido positivo é para cima, menos wj, escalar dlx i mais dly j. Isso aqui vai me retornar o quê? É só a multiplicação escalar j com j, então vai ficar menos w dly, certo? Fica desse jeito aí. Isso é du. Integrando dos dois lados, eu vou ter o quê? Aqui, 1, agora vai de 1 a 2, né? É igual a menos a integral de w dl y de y1, que está aqui, até y2. Certo? Então, isso aqui vai me retornar o quê? Menos w, eu joguei para fora, porque é uma constante, integral de dly, ou dy, né? De y2, de y1 até y2. Isso aqui vai ficar y2 menos y1, ok? Então, como o meu trabalho é uma diferença de potencial, então eu posso escrever que U 1 a 2 é igual a W Y1 menos
WY2. Logo, isso aqui é igual a VG1 menos VG2, onde VG é o potencial, tá certo? Da força gravitacional de um objeto muito próximo da Terra. Ele está próximo da Terra, está relativamente próximo da Terra, ok? Essas distâncias aqui elas são relativamente curtas. Então, posso escrever que VG é igual a WY. Isso aqui é a energia potencial, que a gente chama de energia potencial gravitacional. W é o peso, então isso aqui é aquela lá no ensino médio, né? Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a distância, ok? É a mesma coisa. W é mg e y é h. Bom, aqui, como o meu potencial ele é diretamente proporcional à distância, então quer dizer o seguinte, que esse potencial 2 aqui, ele é maior, certo? Do que o potencial 1. Ou seja, o meu WY2 ele é sempre maior do que o meu WY1. Logo, a minha energia de 1 para 2 ele é sempre menor que 0. Ok? Agora vamos imaginar um corpo que ele não está relativamente próximo da superfície. Ele anda numa trajetória qualquer, ele sai de um ponto A e vai para um outro ponto A'. Só que esse deslocamento ele é muito pequeno. Vou chamar aqui de dθ. Ele girou aqui, tá certo? Na trajetória qualquer em dθ. Aqui eu tenho uma massa fixa que eu vou chamar de mzão, uma massa maior, ok? E aqui eu tenho uma massa pequena que eu vou chamar de mzinho, certo? E esse corpo, esse mzinho, ele está sujeito a forças gravitacionais, ok? Então eu vou colocar aqui uma força agindo aqui nessa partícula menor, que eu vou chamar de F, e essa força é uma força gravitacional. Ele sai desse ponto A, vai para a linha, ok? Como esse deslocamento é muito pequeno, essa distância aqui é muito pequena, é um diferencial, eu posso falar aqui, supor, e isso é lógico, que o meu dr está na mesma direção, no mesmo sentido que da força. Ou seja, se essa distância for muito grande, eu não poderia falar isso, né, em termos de vetor. Mas como é muito pequeno, eu posso fazer esse tipo de aproximação. Então, a minha força gravitacional, era da seguinte forma: G, mzão, mzinho, por distância ao quadrado. Tá, mas qual é a equação que nos fornece a energia, ou o trabalho, né? Então, du é igual a vetor força escalar dr, ok? Tá aqui. Isso é igual a F dr cosseno do ângulo. O ângulo que a minha força, o meu deslocamento faz com... a minha força faz com o deslocamento. Tá certo?
Bom, como esse ângulo é um diferencial, ele é muito pequeno, eu vou aproximar esse ângulo de 180 graus, ou seja, a minha força está nessa direção e o meu deslocamento está nessa direção aqui. DR e F. Ou seja, esse ângulo aqui é de 180 graus. Ok? De novo, eu estou supondo que essa variação de ângulo aqui é muito pequena. Tá certo? Bom, então como fica essa equação aqui? Fica da seguinte forma. Então, meu DU é igual a menos F dr. Por que menos F dr? O cosseno de 180 é menos 1, ok? Então, essa equação aqui, ela fica dessa forma, menos F dr. Agora eu vou pegar esse F, a expressão desse F aqui, que é isso aqui, vou jogar aqui nessa equação. Então, eu vou obter aqui DU é igual a menos G, Mzão Mzinho, por R quadrado, dr. Integrando os dois lados, eu tenho que U, agora de 1 para 2, ou seja, eu vou do ponto A para a linha, né? Eu vou de 1 para 2, é igual a menos G, constante, Mzão, constante, Mzinho, integral, por aqui tudo para fora, as constantes, de 1 por R quadrado dr. E o meu R vai de R1, um raio qualquer 1, até R2, um raio qualquer 2. Fazendo essa integral aqui, lembrando que isso aqui é R a menos 2, certo? Como é que vai ficar? Vai ficar aqui U de 1 para 2 é igual a menos G, Mzão, Mzinho, que multiplica menos 1 por R de R1 até R2. Certo? Isso aqui, vamos ficar lá dentro, ambos, vai me retornar o que? Isso aqui é igual a Gzão, Mzão, Mzinho, por R2, menos Gzão, Mzão, Mzinho, por R1. Tá, o trabalho, isso aqui é o trabalho, ok? De 1 para 2. O trabalho é a diferença de potencial. Logo, eu posso escrever aqui, agora de verde, que o potencial gravitacional de um corpo muito distante da Terra, vamos dizer assim, é igual a menos G, Mzão, Mzinho, dividido por R. Tá certo? Isso aqui é o potencial de um corpo muito distante da Terra, e isso aqui é o potencial de um corpo próximo da Terra, que é o MGH, que a gente calcula lá no ensino médio. Okay? Bom, de novo, só para frisar, eu considerei o dr na mesma direção da força, porque esse dθ é muito pequeno. De novo, se ele fosse grande, vamos fazer aqui eu tenho aqui o meu nessa direção aqui, nesse sentido F, e vamos supor que esse ângulo é muito grande. Então, o meu dr aqui estaria nessa direção, nesse sentido, só que aqui ele estaria nessa direção e nesse sentido aqui.
Então, se eu pegasse o meu DR, esse DR1 com esse DR2, é óbvio que eles estão em direções diferentes, né? Um tá para cá e o outro tá para cá. Agora, se esse ângulo for muito pequenininho, se ele for um dθ, ou seja, muito pequeno, ou seja, esse ponto A2 está muito próximo desse A1, então eu teria mais ou menos aqui o A2 aqui agora. O DR agora está aqui e o D1 está aqui. Esse vetor com esse vetor é aproximadamente está aproximadamente na mesma direção. Ou seja, quando o meu dθ é muito pequeno, os vetores dr aqui estão aproximadamente na mesma direção e no mesmo sentido, né? Não muda. Ok? Bom, é isso. Na próxima aula a gente continua.